Mais uma vez, Igor estava no templo Shaolin. Ele estava no local de entrada, treinando sozinho com as árvores, pois ele achava que ele era o mais forte depois dos últimos acontecimentos. Ele ficou muito forte, mas também ficou muito arrogante. Então agora ele decidiu treinar sozinho. Enquanto isso, José está numa sala, tentando descobrir mais sobre o Enaldinho, o espírito que usa o corpo das pessoas que já morreram para lutar. Ele está tentando reviver essas pessoas através de Enaldinho. Messias está treinando o Pegorari para que ele possa evoluir e ficar ao nível dele e até mesmo nível de Igor, enquanto Igor treina sozinho. Enquanto José mexe no Enaldinho, ele consegue reviver as 3 pessoas que tinham morrido, sendo elas Davizão, Esther e Gustavo. Mas Esther logo de cara já foge, e o Davizão ele ainda estava desmaiado, então ele não fez nada. Já o Gustavo, ele apenas ficou olhando para o José, e o José diz: "Olá, meu caro, tudo bem? Eu revivi você com a esperança de que você mudasse de lado e viesse para o lado do bem." Gustavo então diz que tudo bem, pois ele não aguentava mais ficar do lado do mal. Não aguentava mais perder e também não aguentava mais lutar. Ele queria parar com isso. Então, José e Gustavo vão falar para os outros o que aconteceu. Primeiramente, eles falam com o Igor e o José explica tudo. O Igor se desculpa com o Gustavo e o Gustavo diz que estava tudo bem. Então, o José e o Gustavo vão avisar os outros. Enquanto José e Gustavo saem, Igor vê algo vindo e quando aparece, revela-se ser Jenny e Sofia, que logo já partem para cima dele. José explicava para Messias e Pegorari sobre o Gustavo. O Pegorari, ele aceita de boa a ideia, mas o Messias, ele fica bravo. E pela primeira vez ele fala e ele diz: "Não, isso não pode acontecer novamente. Ele vai trair a gente." Mas o José responde que quem não perdoa não é compensado. Então é possível escutar um barulho. O Messias logo já vai ver o que é. E quando José, Gustavo e Pegorari vão ir, Davi aparece e ele diz que agora ele tinha um novo chefe e que teria outro torneio. Davi também fala que se eles não participassem do torneio, eles sofreriam muito nas mãos desse novo chefe. Então ele pergunta se eles topam. Davi sai daquele local e o Pegorari vai junto com ele. O José fala que não era pra ele ter ido, mas ele foi. O Messias chega no local onde escutou o barulho e logo descobre que veio da luta de Igor contra Jenny e Sofia. E Messias logo já acerta Sofia e Igor acerta Jenny. Então elas saem correndo. E o Messias, ele já estava muito bravo com todos os acontecimentos e ele vai atrás delas. Messias chega para procurar elas duas, mas ele não acha nenhuma. E então
visão, o chefe aparece e ele fala: O que é que foi, Messias? Não está satisfeito com sua equipe e com as decisões dela? Não é mais forte como antes? Venha comigo. Pegue isso. Você ficará muito mais forte. Pode até chamar alguns amigos se quiser. Mas você vai estar muito melhor do meu lado. Messias então volta para falar com Igor. Então ele fala: Igor, venha comigo, Igor. O outro lado está muito melhor. Olhe isso. Eu estou muito mais forte, Igor. Venha comigo, meu amigo. Então Igor fala: Messias, você está louco? O que é isso, cara? Claro que não. Então o Messias fala: então você não vai vir comigo, né? Eu não ligo mais pra você. Você vai lutar do lado de um cara que tentou te matar uma vez e provavelmente vai te trair. Então fique aí, seu bosta. Então Igor fala: Messias, o que fizeram com você, meu amigo? Meu peste. Então Pegorari, na tentativa de achar Davi, acaba encontrando Enzo. Então ele pergunta: quem é você? Então Enzo responde: Você nunca saberá. Você é fraco, igual a todos de sua equipe. Pegorari então parte para cima de Enzo, mas é facilmente derrotado, sem muito esforço. Então Igor aparece e pergunta: cadê o Messias? E o Enzo responde: Na sua bunda. então Igor pergunta: o que você fez? Quando ele viu Pegorari no chão. E o Enzo responde: Apenas esse mais um babaca. então Igor, ele vai pra cima de Enzo e acerta. E Enzo joga pra longe. E quando Igor se prepara para lutar novamente, José aparece e diz que basta, que eles participariam do torneio, que o Enzo já poderia ir embora. Então Enzo vai embora e José leva Igor para uma reunião. Quando todo mundo está reunido para a reunião, o José pergunta para Davi quem era o novo chefe do torneio. Então Davi responde que aquele cara era seu irmão Enzo. E Davizão diz que ele não lutaria ao lado deles. Então o Davizão foge para lutar ao lado de seu irmão. José então fala que tem medo do lado do mal, tem muita gente para lutar. Então ele pede para Igor e Pegorari falarem se tem alguma ideia. Igor fala que poderia usar seu clone para lutar ao seu favor. E Pegorari diz que tinha um amigo dele em Nova York. Então Igor leva seu amigo Heitor até o seu clone, que estava preso numa gaiola de sal, pois os clones não passavam. Então o Heitor ameaça o clone de Igor falando: você vai ser obrigado a lutar pra gente, pra vencer esse torneio. E se você não for lutar, eu sei controlar o cristal dos clones e eu vou te prender nele.
Então Igor, ele passa à frente de Heitor e responde: não precisa de agressividade. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. E o clone de Igor apenas acena com a cabeça. Martins estava andando sobre o estacionamento, até que José aparece com um som de trovão, assustando Martins. Então Martins fala: que é isso? Então José fala: você é o amigo do Pegorari. Precisamos de você para lutar conosco em um torneio mortal. E o Pegorari fala: vamos, amigo. Então o Martins fala: tá bom. Todos estavam reunidos para o torneio. Eles teriam alguns dias para treinar, até que o torneio começasse. Então José fala: mãos à obra. Enzo estava em seu trono, esperando até que o dia do torneio chegasse. Ele estava trocando sua armadura para uma mais forte, até que Davizão aparece e ele fala para seu irmão o deixar participar desse torneio, e ele não ia decepcioná-lo. Então Enzo fala: você é um inútil. Você não deixou eu participar do primeiro torneio. Eu falei que eu deveria estar lá. Agora você é um bosta. Você vai andar igual bosta também, seu lixo. Eu deixaria você participar, mas era um peso morto a tudo. Então Enzo pega seu capacete e sai daquele lugar para outra coisa. Enzo então entra na sala onde estava Guilherme, que tinha sido capturado por ele. Então Enzo fala: Guilherme, você vai fazer ele ficar muito forte agora. E se você não fizer, você já sabe o que vai acontecer. Então o Guilherme só obedece.